Gênesis 17, de 1 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não mais será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em tua casa ou em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante de um texto tão importante, não só para a comunidade do povo do Senhor, no Antigo Pacto, no Israel do Antigo Testamento, mas o texto que mostra claramente que o Senhor é o Deus de relacionamento, de aliança, de pacto, e que escolheu um povo para si, para que nós, povo do Senhor, fôssemos propriedade exclusiva do Senhor. Nós te damos graças por pertencermos ao Senhor, por sermos convidados com a graça do Senhor a pertencer à igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e pelas promessas que foram cumpridas na pessoa de Cristo, promessas do pacto que apontavam para Cristo. Nós te damos graças porque Ele veio, se entregou por nós, pagou a dívida do nosso pecado e garante-nos assim a vida eterna, o presente da vida eterna em Cristo. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos do Senhor, de termos essa segurança e certeza de que o Senhor se importa conosco, nos ama, porque somos povo do Senhor, e que o Senhor tem algo especial não só para nós, mas também para a nossa descendência. Louvamos o teu nome e pedimos que o teu Santo Espírito esteja clareando a nossa mente nesse momento, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos, como já avisei durante a semana, nós íamos começar hoje uma exposição no Evangelho de Marcos, mas decidimos adiar um pouco. Na verdade, antes de expor Jonas e 2 Pedro, havia uma ideia de expormos a doutrina do batismo infantil, e nós acabamos adiando, e estamos entendendo que seja esse o momento para que a igreja seja edificada e entenda a importância do tema. O assunto é muito relevante. Se nós entendemos que a circuncisão tem tudo a ver com o batismo, assim como a Páscoa tem tudo a ver com ceia, só pela ênfase do texto, o texto é muito claro, né? O incircunciso deveria ser o quê, segundo diz o último verso? Eliminado do povo de Deus. Então nós não estamos falando de uma doutrina qualquer, nós estamos falando de uma das questões mais essenciais da fé cristã, segundo inclusive os reformadores. Também há um outro motivo de nós começarmos essa série, porque há muita polêmica sobre o tema,
visões diversas dentro do evangelicalismo e nós precisamos definir aquilo que cremos pautado nas Escrituras. A única regra de fé e de prática. Nós não estamos pautados aqui em ideias humanas, mas sim na palavra de Deus e precisamos buscar na palavra o ensinamento dessa doutrina. Também é curioso porque tanto eu quanto o evangelista Ricardo, nós escrevemos como conclusão de curso lá do bacharelado em teologia uma monografia sobre batismo infantil. E eu creio que seja esse o momento de expor para a igreja algumas dessas ideias bíblicas, ensinamentos da palavra e não só da Bíblia, mas também da história da igreja, como a história da igreja, as confissões reformadas, os reformadores principalmente, abordaram esse assunto com toda a relevância. A questão é muito clara. Se o batismo infantil não é bíblico, então a Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como seus fundadores, assim como João Calvino, assim como Zwingli, Lutero e tantos outros reformadores, estavam equivocados e criaram uma heresia. Porque vamos lembrar que o batismo, ou a correta administração dos sacramentos, segundo os reformadores, é uma das marcas da verdadeira igreja. Então nós não estamos falando aqui de uma doutrina qualquer, como por exemplo a forma de batismo. Até quero abordar rapidamente a questão da forma de batismo, mas nós não estamos falando de forma de batismo. Para nós isso é tranquilo, de que maneira que você foi batizado, com a quantidade de água, pouca, muita, debaixo da água, por cima da água, com uma quantidade grande de água, para nós não é relevante. Mas quando tratamos de batismo de filhos de crentes e não de crianças, não é? Nós estamos falando de batismo daquele que pertence ao pacto com Deus. Isso é algo muito relevante, conforme a própria palavra vai mostrar. Existe um sinal do pacto e esse sinal é aplicado não só para a pessoa que fez o pacto, mas para a sua descendência, conforme o texto nos mostra claramente. Também há uma outra importância. Batismo é meio de graça. Ou seja, todo aquele que não apresenta o seu filho ao batismo, além de estar em desobediência ao Senhor, à palavra de Deus, ele está privando o seu filho das bênçãos de Deus, das bênçãos do pacto. E aí você vai prestar conta diante de Deus, você vai ter que chegar diante de Deus e dizer a Deus: olha, Senhor, eu não privei, aliás, eu privei meu filho de receber as bênçãos do pacto do Senhor. E aí você vai ter que prestar contas diante desse assunto para Deus. Para João Calvino, irmãos, aliás, ele talvez foi dos reformadores quem mais enfatizou esse assunto. Ele escreve várias e várias páginas nas Institutas sobre o batismo infantil, pegando várias ideias contrárias que já surgiam ali por meio dos anabatistas, considerado pelos reformadores uma seita, vamos lembrar disso? Lutero, Zwingli, Calvino e vários outros reformadores, todos consideravam os anabatistas como seitas. Não estou falando da Batista, tá? Não confundam os termos. Anabatista foi um movimento que surgiu na época da Reforma e que foi considerado pelos reformadores como seita. E Calvino, então, tem que escrever nas Institutas várias e várias páginas, onde ele termina na sua conclusão dizendo assim, que Satanás ele alinha tropas contra esse assunto, porque ele entende que isso é essencial para a vida da igreja. Então nós não estamos falando de um assunto qualquer. Nós estamos falando de algo bastante importante e muito relevante, conforme apresenta nas Escrituras. Rapidamente eu quero entrar aqui na forma de batismo, antes da gente falar especificamente do batismo infantil, porque nós sabemos que há vários tipos de batismo entre nós evangélicos, né? E várias outras religiões, denominações. Os mais conhecidos é o batismo por imersão, quando a pessoa é mergulhada na água, numa piscina ou num rio, ela é totalmente mergulhada na água. O batismo por efusão, que é jogar um balde de água, uma quantidade maior de água sobre a cabeça da pessoa. E a aspersão, que é o adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós aceitamos qualquer um desses batismos, mas adotamos a aspersão por duas razões, aliás, por algumas razões. Por ser mais higiênico, por alguns locais com água parada, uma piscina com água parada, por ser mais prático, e nós entendemos que mais bíblico. E eu vou explicar rapidamente aqui as razões disso.
Tá? Claro que existem outras formas de batismo mais mirabolantes nos nossos dias, né? Tem denominações aí batizando descendo num toboágua, né? Você desce num toboágua e lá embaixo você é batizado e tudo mais. É claro que as pessoas inventam aquilo que elas gostam, né? E fazem uma tremenda confusão aí com a bênção do ritual, a bênção da cerimônia, a importância da cerimônia, e muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. Mas quanto à forma de batismo, já volto a dizer, nós aceitamos qualquer tipo de batismo, mas há uma tremenda confusão com a palavra grega bapto, que é de onde se tira a ideia de batizar. Porque quando você pega a palavra grega hoje, lá no grego atual, ela significa mergulhar, mas não era esse o significado nos tempos bíblicos. Havia vários outros significados, como purificação, banhar-se e tantas outras ideias, também mergulhar. E aqui é algo interessante, o batismo por aspersão da igreja presbiteriana, ele é mais bíblico, nós entendemos assim, por quê? Porque ele já fazia parte do contexto judaico. As pessoas se enganam de achar que batismo foi inventado por João Batista. Não, João Batista pega um elemento que já existe entre o povo de Deus, e ele agora aplica por um sentido mais específico, o arrependimento, a preparação para a chegada do Messias. Mas o batismo já existia entre os rituais de purificação dos judeus. Vamos lembrar que lá em Levíticos, por exemplo, você vai encontrar várias vezes a importância da aspersão como um ritual de purificação. Vamos lembrar que Jerusalém não tem rios, mas tem vários tanques, e se a pessoa estava impura, ela deveria passar por uma cerimônia de purificação por aspersão. Se uma cadeira, por exemplo, se o impuro estivesse, ou se a pessoa estivesse impura e tocasse numa mesa, numa cadeira, essa mesa e cadeira precisava ser purificada. Não faz sentido na nossa mente dizer que as pessoas pegavam aquela mesa e jogavam dentro de um tanque. Não, era a aspersão, a utilização dos judeus, dos levitas ali, para aqueles cerimoniais. Então isso já vem acontecendo em todo o Antigo Testamento. E quando nós apresentamos aqui, ou abrimos o texto do Novo Testamento, nós vamos encontrar vários indícios de que o batismo era feito por aspersão, muito mais do que por imersão ou por efusão. Vou dar alguns exemplos. Lembram que em Atos 2, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas? Os irmãos lembram disso? Num só dia, 3.000 pessoas sendo batizadas por quantas pessoas mesmo? Por 12 homens, pelos discípulos. Vocês acham mesmo que aqueles 12 homens conseguiriam batizar 3.000 pessoas, mergulhando cada um ali? E uma dificuldade ainda maior, numa região onde não tem rio. Jerusalém não tem rio, irmão, são tanques. E tanques, não pensam em tanques, porque a nossa visão é muito brasileira, né? Nós somos tão agraciados por Deus com os nossos rios e represas, lagos, que nossa visão é olhar para aquele texto da palavra e achar que água era algo normal ali entre o povo de Deus. O Dr. Palmer Roberts, ele diz assim, quando Deus disse ao povo que mandaria eles para uma terra que mana leite e mel, Deus não estava mostrando para ele uma terra que seria ainda melhor, que é o Brasil. Toda vez que ele vem para o Brasil, ele fala isso. O Brasil sim é uma terra que mana leite e mel. O Brasil sim é agraciado por rios, por mares, montanhas, por uma natureza maravilhosa. O que sobrou naquela divisão entre Abraão e Ló, o que sobrou para Abraão foi o deserto. E é um milagre você olhar para aquele quadro e ver como aquele povo conseguiu se desenvolver no meio de um deserto. Numa montanha com terra árida, seca, porque na visão de Abraão, o deserto com Deus é bênção, o deserto com Deus é vida. Na visão de Ló, do seu sobrinho, ele foi para as campinas e aquilo tudo foi destruído, que é o caso lá de Sodoma e Gomorra. Mas a questão toda é muito difícil imaginar que 3.000 pessoas num só dia foram batizadas por imersão ali em Jerusalém. Da mesma forma, é muito curioso que Paulo, quando o diácono Filipe encontra o eunuco naquele deserto, caminhando, lendo o livro de Isaías, ele para e eles percebem que tem água ali e Filipe batiza o eunuco, muito dificilmente com pouca água, com muita água, provavelmente com pouca água. Eles estão no meio do deserto, viram um pouco de água, possivelmente um pouco de água. Claro que o texto não é claro ao nos dizer isso. Mas existe um texto mais claro ainda, que eu queria que você lesse em casa.
Quando Ananias chega na casa de Paulo para batizar Paulo, o texto é muito importante e enfático porque a sequência na língua grega é muito relevante. O texto deixa claro ao dizer que Paulo ficou de pé e foi batizado. Paulo não foi mergulhado nas águas. O batismo de Paulo, ele fica de pé e foi batizado. Então aqui há vários indícios de que o batismo usado ali era o mesmo que os judeus faziam no Antigo Testamento, o mesmo estilo de cerimônia por aspersão. Talvez você diga assim, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão? Então quer dizer que Jesus foi mergulhado no Rio Jordão? É isso que diz o texto? Não, diz que ele foi batizado no Rio Jordão. Você pode entrar lá no fundo do rio, como você pode entrar no começo do rio. Nós não sabemos quanto tinha de água onde Cristo foi batizado, onde João Batista batizava ali as pessoas. Então nós temos vários indícios para crer. Aliás, há outros relatos das Escrituras, como aqueles que foram batizados em casa. Vamos lembrar de Cornélio, vamos lembrar do carcereiro de Filipos e de tantos outros no livro de Atos que foram batizados em casa. E eles não tinham uma banheira como muitas casas têm hoje, né? Todo agradável, com hidromassagem. Não, é pouca água, é um contexto de pouca água. Eles não têm encanamento para todo lado como nós temos hoje. Então, dificilmente aquelas pessoas batizadas dentro de casa, dificilmente elas foram batizadas por um outro ato, senão pela imersão, pela forma de batismo, aliás, pela aspersão, que é jogar um pouco de água sobre a cabeça. Mas aqui ainda mais importante, dificilmente não tinha criança naquelas famílias quando foram batizados em casa. Lembram da palavra de Paulo? Se você crê, se você crê toda a sua casa, você pode ser batizado e toda a sua casa. Vamos lembrar que no contexto dali, do povo de Deus, no contexto da antiguidade, as pessoas tinham muitos filhos. E é meio que forçar a barra do texto para acreditar que não havia filhos ali sendo batizados. Não havia criança sendo batizada, ainda mais se fosse casa de judeu. O que o judeu mais tem é criança, é filho. Então há várias questões aqui importantes, mas para nós, Igreja Presbiteriana, é irrelevante a forma de batismo. Nós aceitamos por imersão, por aspersão, por efusão, fazemos por aspersão, por entender que é mais bíblico. Tem mais bagagem das Escrituras do que qualquer outro ato de batismo. O que importa é que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com a água como um símbolo de purificação. Mas a gente precisa entender também, ainda em questões de introdução, o que é batismo. Qual a relação do batismo, qual a ênfase ou o ensinamento do batismo. Porque batismo é um sacramento, é um dos 2 sacramentos deixados por Jesus. Vejam só, 2 sacramentos apenas, 2 ordens de Cristo, onde ele pega os elementos do Antigo Testamento, que tem um cumprimento na obra dele, e ele diz, agora, aquilo que era do Antigo Testamento, é substituído, os símbolos são substituídos com o mesmo propósito, com a mesma ideia. Então, batismo é sacramento, é ordem. As ordens que Deus havia deixado lá no Antigo Testamento, agora Jesus enfatiza e aplica para a igreja, para que isso seja feito até a sua vinda, até a sua volta, para buscar a sua igreja. Além de sacramento, ele é um sinal, aliás, a ideia de sacramento é o sinal externo de uma graça invisível, de uma graça interna, daquilo que Deus faz em nós. Pela graça de Deus, pela ação poderosa dele. Batismo, assim como circuncisão, tem o mesmo simbolismo. União com quem? Com Deus. União com um pacto. Deus faz uma aliança, Deus dá uma aliança com o seu povo. E agora ele exige que nessa aliança precisa ter um ritual, um cerimonial. E o símbolo denota claramente isso, a união com o povo de Deus, a união com o povo do pacto e acima de tudo a união com Deus. Então batismo significa união com Cristo. Se eu entendo que o meu filho é do Senhor, se eu entendo que o meu filho foi criado, foi dado para mim como herança do Senhor, Salmo 127, qual a razão de eu privar o meu filho de receber o símbolo de que ele pertence a Deus? Eu creio que ele não é do diabo, que ele não é do inferno. Eu creio que Deus me deu para que ele venha a ser como todos nós, pais, alcançados pela graça. Nossos filhos também recebem a mesma promessa de serem eternamente do Senhor. Então, qual a razão de nós privarmos os nossos filhos desse símbolo tão importante e especial que é o batismo, o símbolo da união com Cristo? Como diz o texto que nós acabamos de ler,
Talvez a maior bronca que Jesus deu aos seus discípulos foi quando eles impediam a chegada das crianças. Jesus fica indignado com isso. E ele dá uma dura neles, dizendo: deixem vir a mim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se tem alguém aqui entre nós que mais deveria, né, com toda certeza receber o reino dos céus, seriam as crianças. Então o Senhor Jesus, ele pega essa ideia para mostrar que crianças, delas é do reino dos céus, e nós deveríamos ser igual a elas. E aí a ideia de batismo, a importância de batismo, não só como um símbolo de união com Cristo, mas como um meio de graça que fortalece a nossa fé. Daqui a pouquinho nós vamos passar por um momento de batismo, e é muito interessante isso. Não é somente a família que está aqui sendo edificada por esse ato. Toda a igreja, todos aqueles que participam são edificados, porque é um ato da graça de Deus. Pacto é graça. Deus se importou conosco. Deus foi atrás de Abraão. Deus estava disposto a fazer algo na vida de Abraão e da sua descendência. Batismo implica na obra da graça de Deus e não na nossa condição. Aliás, talvez você pense assim: mas Abraão era o pai da fé. Abraão já tinha acreditado em Deus. Sim, ele foi justificado pela fé. Mas você acha mesmo que a fé de Abraão era sensacional? Se você olhar para o verso ou para o capítulo 16, Abraão aqui não tem fé no capítulo 16 e vai ter o filho com a escrava Agar. Não é? E aí Deus, por sua graça, pela misericórdia e graça que tem de Abraão, Deus vai atrás de Abraão de novo e vai renovar o pacto com Abraão. Então percebam que batismo, pacto, é pacto da graça. Não é da nossa fé, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus, é da forma como Deus quer trabalhar na nossa vida. E o batismo, claro, simboliza a purificação dos nossos pecados. E nós vamos ver isso no decorrer de várias mensagens que vamos ouvir. Mas vamos um pouquinho para o texto aqui, para nós pegarmos algumas lições preciosas. Eu vou pegar apenas alguns versos, tá? O verso de número 2, por exemplo, né? O texto diz que quando Abraão atinge a idade de 99 anos, depois de haver pecado, duvidado da promessa de Deus, Deus ainda assim vai até Abraão e diz o verso 2: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abraão: Abraão, você duvidou da minha promessa, você quis dar um jeitinho na situação, mas ainda assim, Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou dar, o verbo aqui significa dar uma aliança, eu estou dando uma aliança entre você e mim, aliás, entre mim e ti, é uma aliança que parte de Deus, não parte de Abraão com ele, mas de Deus. Deus está doando uma aliança a Abraão. E olha só, Abraão, apesar de toda a sua falha, ele aqui não participa de nada. Assim como lá em Gênesis 15, lembram disso? Quando Deus está fazendo o pacto com Abraão, naqueles animais partidos ao meio, que era o ritual de aliança daquele momento, Deus faz o que? Abraão dormir um profundo sono. Abraão não participa de nada, ele apenas tem que obedecer às ordens de Deus. É Deus quem está falando, é aqui algo do soberano Deus, não é algo para Abraão dizer se vai querer ou não, se vai barganhar com Deus, vai discutir com Deus alguma coisa. Não, Deus está dizendo, vai acontecer isso, todo macho na sua casa tem que ser batizado ou circuncidado dessa maneira como eu estou determinando. Então Deus está dando um pacto a Abraão e Abraão tem que apenas obedecer ao Senhor. O verso de número 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser do teu Deus e da tua descendência. Agora ele usa um outro verbo. Ele tinha dado aqui, ou farei, darei uma aliança. Agora estabelecerei. A palavra usada aqui é, eu vou renovar e confirmar essa aliança. Lembram que Deus, na verdade, tem apenas um pacto, o pacto da redenção. Aliás, é o assunto hoje da classe de casais, né? Deus tem um pacto da redenção, o pacto feito lá na eternidade de salvar um povo. E nesse pacto da redenção, ele é aplicado para nós, ele é mostrado para nós em diversos outros pactos que não é nada mais do que o mesmo pacto. O pacto da criação ou das obras, o pacto da graça quando há pecado e Deus ainda assim foi gracioso e salva o homem, o pacto que Deus renova com Noé, que renova com Abraão, que renova com Moisés, com Davi,
o pacto que culmina na pessoa de Cristo, é o mesmo pacto. Quando a gente pega a ideia de que em Cristo é a nova aliança, nova não é outra aliança, é nova aliança. É uma aliança renovada, é a palavra usada aqui no hebraico. Eu vou renovar, estabelecer, confirmar a minha aliança que eu já fiz, aliança eterna. Não é uma aliança feita simplesmente no dia a dia, ou Deus foi pego de surpresa com o pecado de Abraão e agora ele tem que resolver a situação e vai renovar, vai fazer algo diferente. Não, é algo eterno, feito lá na eternidade com a Trindade Santa. E aqui a circuncisão é dada ao povo de Deus, verso de número 9. Gênesis 17, 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Olha só, aí o texto diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Irmãos, a circuncisão, ela simboliza aqui para Abraão um sinal de justificação. Abraão estava justificado pela fé e agora ele precisava receber um sinal dessa justificação. A aliança aqui, ou a circuncisão, simbolizava a regeneração, ele nasceu de novo. Então tudo isso está fundamentado na circuncisão. A circuncisão simboliza aqui a santificação. Eles deveriam prosseguir em santificação, em procurar agradar ao Senhor. A circuncisão simboliza pertencer ao povo de Deus. Então há vários simbolismos importantes, incluídos aqui na ideia de circuncisão. Mas é muito interessante aqui, por que no 8º dia? Deus é perfeito, Deus sabe o que fazer. Antes do 8º dia, poderia ter um problema sério de coagulação sanguínea, que a partir do 8º dia, a vitamina K está mais forte no corpo do bebê. Antes desse período, pode ter uma hemorragia e o bebê vem a falecer. Eles não sabiam, eles não tinham essa consciência científica, mas Deus já sabia de todas as coisas. Além disso, existe uma outra razão, é claro. Calvino aponta para uma razão espiritual importante. O 8º dia na Bíblia, não só no Novo Testamento, mas em todo o Antigo Testamento, as pessoas pensam no sábado, no 7º dia, mas o 1º e 8º dia, que é o domingo, são dias importantes, relevantes, porque apontam para o dia da ressurreição. Então, por isso a circuncisão, segundo o próprio Calvino, reformador, ela era dada no 8º dia para apontar para algo mais importante. Na ressurreição de Cristo, nossos pecados, na morte e ressurreição, nossos pecados seriam todos pagos, resolvidos diante de Deus. Então, olha só, o texto é muito claro ao dizer que aquele que não recebesse o sinal da circuncisão, ele era considerado um incrédulo, um ímpio, e deveria ser exterminado do povo de Deus. Então o assunto aqui, irmãos, é muito relevante. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos encontrar e vamos ler durante as mensagens vários textos do Novo Testamento. Eu não tenho mais tempo para falar deles aqui, mas eu quero citá-los. Atos 2, lá naquele dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas serão batizadas, naquela pregação de Pedro, Pedro diz que eles deveriam se arrepender, serem batizados ali naquele momento, mas ele diz o seguinte: a promessa não é só para vocês, é para os pais e para os filhos. A citação de Pedro aqui é Gênesis 17, a promessa está sobre toda a descendência, e toda descendência pode receber o sinal do batismo. Nós podemos lembrar de vários outros textos, como Atos 15, naquela reunião, primeira reunião de presbitério acontecida lá em Atos 15, a discussão se o gentio precisa ou não ser circuncidado, e a decisão dos apóstolos é que não, eles precisam ser batizados. Jesus pegou o sinal da circuncisão e disse: agora não precisa mais da circuncisão, agora eles precisam ser batizados, não precisam obrigá-los ou não precisam obrigá-los a serem circuncidados. Em todo o tempo nós vemos indícios ou ênfases, ensinos da palavra, os quais mostram claramente que o batismo substitui a circuncisão. Quando Paulo fala aos Gálatas, e eu quero que a igreja abra aí comigo, para nós lermos 3 versículos da palavra de Deus em Gálatas, e eu vou terminar aqui, Gálatas 3, 26 a 29. Vejamos o que Paulo vai dizer, falando da da importância, do que aconteceu ali com Abraão, a relação de que somos da fé, todos os que são da fé são filhos de Abraão.
E aí, verso 26 em diante do capítulo 3. Vejam o que Paulo diz em Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, os revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está ligando a igreja que vive pela fé, que recebe o sinal do batismo, com Gênesis 17, os herdeiros de Abraão. São herdeiros de Abraão pela fé, precisam receber o sinal de que pertencem a Deus, e aí temos que incluir as crianças, porque na circuncisão as crianças eram também incluídas nesse ato. É verdade que a circuncisão ela não era tão perfeita quanto o batismo, ela estava apontando para algo. Por exemplo, as mulheres não recebiam, mas elas estavam contadas na comunidade judaica. Elas tinham um pai circunciso ou casavam com circuncisos. As mulheres não eram contadas ali naquela sociedade daquele tempo. Agora não, com o batismo todos recebem. Todos, mulheres, homens, e todos recebem o símbolo do batismo. E eu disse que não ia ler outro texto, mas só o último texto para nós fecharmos aqui. Colossenses 2, 11 e 12. Olha só o qual vai nos dizer aí o texto. Colossenses 2, 11 e 12. Paulo está falando da excelência da obra de Cristo. E aí, no verso 11, ele diz o seguinte, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, 11 e 12. Nele, Cristo, também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o texto aqui é claro, ao ligar a circuncisão ao batismo, Paulo deixa isso muito claro. O batismo tem tudo a ver com a circuncisão, assim como a Páscoa deixou de existir para a entrada da ceia, para a ministração da ceia do Senhor. Os dois sacramentos deixados por Cristo, que nós devemos fazer até o final dos tempos. Nós vamos proceder agora a uma cerimônia de batismo infantil. Nós vamos orar rapidamente e logo em seguida entoar um trecho de um hino do nosso inário e passaremos assim a cerimônia do batismo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque a palavra do Senhor deixou lições tão preciosas para nós. Nós somos indignos e merecedores, mas o Senhor fez um pacto conosco, da mesma forma como fez com Abraão. E o Senhor deu sinais importantes desse pacto. Abraão foi a circuncisão, para nós, igreja, o Senhor deixou o batismo, porque não mais precisa do sangue derramado. Cristo, teu Filho, derramou o sangue por nós. Por isso te damos graças, Deus, porque pertencemos ao Senhor. E essa é a nossa certeza, de que somos do Senhor. E podemos assim também saber que o Senhor é o Deus da aliança. E a aliança do Senhor é com toda a nossa família. Como é bom saber que os nossos filhos pertencem ao Senhor, eles não são de Satanás, mas são do Senhor. Existem promessas dadas pelo Senhor a nós, de que essa promessa de vida abundante, vida eterna, não é somente nossa, mas para nós e nossos filhos, para toda a nossa geração. Louvado seja o teu nome, pela graça do Senhor, pela herança que o Senhor nos dá, que são os filhos. E pedimos nessa hora, Deus, quando vamos participar de uma cerimônia de batismo, que nós possamos saber e lembrar a importância desse ato. Não apenas lembrando do nosso momento, quando apresentamos nossos filhos ao batismo, ou quando nós mesmos somos batizados, mas tudo aquilo que simboliza esse ato, como um ato da graça, ato de que somos alcançados, de que pertencemos ao Senhor, de que somos propriedade exclusiva do Senhor. Louvado seja o teu nome por esse momento. Pedimos tua bênção nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém.